Vamos começar, gente? Começar com a prece, né? Pai amado, Senhor de infinita bondade e misericórdia, nós te pedimos o auxílio da espiritualidade amiga que aqui está presente, nos auxiliando a termos o entendimento necessário do estudo da noite de hoje. Que a espiritualidade amiga nos acerem nos pensamentos, nos ajude a nos mantermos em sintonia com o alto para melhor aproveitamento dos ensinos selecionados para nos enriquecer durante a noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então hoje nós vamos prosseguir agora no capítulo Inferno, né? A gente viu o céu durante umas 2 semanas e hoje vamos começar a ver o inferno. A gente ri porque é um lugar que possivelmente a gente andou muito, né? Apesar que esse lugar está dentro da gente, não está fora, né? Mas vamos dar aqui uma introdução com o livro Pão Nosso, capítulo 179. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Na terra não respiramos no domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Jamais atingiremos nossos objetivos, torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Então vamos fazer aqui algumas observações dessa mensagem. Está no final do livro, está no capítulo 179 do livro Pão Nosso. Então Emmanuel aqui começa dizendo a nós que o remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama a ciência na dosagem. É uma maneira figurada que Emmanuel aqui começa a nos indicar para o fato de que a Terra muitas vezes é um grande hospital, também um grande presídio ou um grande educandário, dependendo das necessidades que o Espírito traz predominantes na sua encarnação. Então há pessoas que, por exemplo, desde o início da infância, vêm com um quadro de doenças e padecimentos orgânicos que se arrasta durante toda a vida. Então há outras pessoas que têm suas dificuldades maiores na área afetiva, outros na área econômica, e alguns juntam problemas múltiplos em uma dose menor que dê para aproveitar positivamente a encarnação. Mas a encarnação na Terra é uma necessidade para a maioria de nós como um remédio. E em inúmeras situações amargo, mas necessário para a cura. E aí Emmanuel acrescenta, reclama ciência na dosagem. Essa dosagem, inclusive, aquele fato que é relatado no livro Missionários da Luz, de André Luiz, que se aplica bem, que é quando uma determinada senhora que estava para reencarnar e estava em condições de participar no projeto da construção do seu corpo físico futuro, em termos de moldagem espiritual, ela implica em ter certos problemas de deficiência. Se eu me lembro bem, uma deficiência de uma delas seria numa perna. E essa deficiência que ela tem na perna, ela reclama veementemente que não esqueçam, porque para ela aquilo ali iria significar um estímulo ao cultivo da humildade, da resignação, de ela durante a experiência encarnatória não cair nos desequilíbrios da vaidade e do orgulho. Aí vejam como é. Há uma dosagem em termos de perspectivas, de dificuldades e problemas que a gente vai passar, com vistas à cura do nosso espírito.
e ficou enfermo na medida que a gente andou se afastando das leis divinas ao longo de diversas encarnações. Na Terra não respiramos num domicílio de anjos. Verdadeiramente, né? Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Então, dentro de cada um de nós, possibilidades. Se por um lado, de conquistas, de subidas espirituais, por outro lado, de possibilidades de queda e de fracassos. Então, pelas encarnações que a grande maioria de nós já teve, há campo para tudo. E o ensejo de a gente ter, na encarnação atual, conhecido a doutrina espírita, que nos habilita a trabalhar um nível maior de consciência, de busca de harmonia com os ensinos do Evangelho do Cristo, é a terapêutica eficaz para que a gente não tenha mais quedas desastrosas, porque muitas vezes elas marcaram a nossa vida em muitas experiências. Mas aí é que está o grande cuidado que a nossa experiência encarnatória atualmente tem a necessidade. Por quê? Qualquer um de nós pode ter quedas morais absurdas em qualquer momento da encarnação. E é por isso que o maior médium do século no Brasil e no mundo, que foi Francisco Cândido Xavier, ele não era por palavras, ele que trabalhou e já trazia as suas conquistas de virtude e da humildade muito presentes nele. Teve uma ocasião que alguém disse a Chico, quando ao surgirem as obras de André Luiz e serem bastante divulgadas e conhecidas, e muita gente, quando Chico começou a morar em Uberaba, viajava para conhecê-lo ou ter um mínimo de convívio com ele, e teve uma pessoa que chegou para Chico, e está registrado em algumas biografias dele, que disse a ele o seguinte: cuidado, Chico, cuidado com a vaidade, viu? Você está ficando famoso. E aí Chico teria dito a ele, depois de essa pessoa ter feito essas observações, ele disse: cuidado, porque você pode cair. E a resposta de Chico foi: olha, meu irmão, eu nunca me levantei, como é que eu posso cair? Na verdade, Chico tinha todo o trabalho de humildade interior dele, de nunca assumir posturas de vaidade e de exaltação, porque muitos espíritos caem nessa questão, né? Mas voltemos aqui ao texto. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Essa última parte ela tem a ver com algo que é uma tendência grande na maioria de nós e que é um problema sério, que é o problema da queixa, entre outros, né? Que é aqui quando é dito: jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas. Quer dizer o seguinte: a pessoa que tem suas problemáticas, que pode ser tanto doenças físicas como problemas econômicos ou familiares, e vive reclamando e se torturando em cima dos problemas que são imprescindíveis para a evolução dela. Isso é um problema sério. Que aqui Emmanuel diz assim: jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, né? Evidenciando muito a carga de dificuldade pessoal que tem necessidade de trabalhar, e pior ainda, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Então, a maledicência, o comentário crítico das situações das pessoas, do convívio nosso ou não, é o caminho para desacertos espirituais na nossa encarnação.
Porque a gente tem, isso é muito trabalhado na doutrina espírita, tem que ter primeiro consciência das enfermidades espirituais temporais. Em segundo lugar, de que somos totalmente responsáveis e únicos principais para resolvê-las. Nem jogá-las para os outros, nem reclamar das cargas dos outros e nem da sua própria. Então vamos agora comentar o inferno. Começarmos os comentários do inferno. E fazendo aqui uma rápida introdução, é claro que a doutrina espírita evidencia que a real questão do inferno, que seria sinônimo de sofrimento íntimo, está no maior ou menor afastamento das leis divinas. Na medida em que nós, de uma maneira ou de outra, desrespeitamos, e a base da lei divina, a gente sabe que é a base comum a toda religião, que é o amor. Toda vez que a gente comete qualquer ação que traga qualquer prejuízo a alguma pessoa em qualquer área, de alguma forma a gente atingiu a base da lei maior. E quando isso ocorre, nós criamos pontos de dor interna, de inferno íntimo. Eu lembro que nos nossos comentários sobre o céu, teve uma parte que se refere ao livro dos Espíritos, e deixa bem claro que aqui na Terra, o céu possível só precisa de duas coisas imprescindíveis, né? Consciência de dever cumprido, como sendo a primeira delas, a posse do indispensável, e acrescentando a conclusão, fé no futuro. Então, isso é a essência, a base que, sendo atingida, não adianta nada, porque nada poderá substituí-las. Pelo contrário, acrescenta mais infelicidade à pessoa. Porque é assim. Se, por exemplo, isso ocorre e é prova que algumas pessoas hoje em dia vivem no seu anonimato, seus grandes problemas interiores, muitos deles estabelecidos em quê? Em uma consciência de culpa, em alguma situação grave da sua vida. E aquilo ali mina todas as facilidades materiais que a pessoa pode ter, todas as facilidades afetivas que a pessoa pudesse ter. E quanto mais facilidade ela tem, mais pior ela se sente interiormente. Então a questão básica e essencial é essa. E esse campo de estudo, como nós iremos entrar agora sobre o inferno, está estabelecido na ausência justamente disso aí. Vamos ver aqui o primeiro slide, sempre lembrando que alguém queira interromper, interrompa, para tirarmos dúvida ou fazer algum questionamento. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida, está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então aqui está sendo dito o seguinte, olha, de toda a época da humanidade, desde a época de Moisés ou outras épocas lá para trás, toda criatura humana, na medida em que o espírito, como individualidade inteligente, entrou nesse processo de caminhada evolutiva, a gente tem a intuição da vida futura, de algo pós-morte do corpo. E de que após isso, a questão que nos espera tem por base maior a questão do bem ou do mal. E esse bem ou mal, ele está muito intrínseco, muito dentro da criatura humana.
Porque, como já dizia lá no Livro dos Espíritos, onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Nem está na Bíblia, ou está na Bíblia, retratada de forma temporal e na imperfeição do homem, ou no Alcorão, ou no livro dos tibetanos, no livro dos mortos, nas culturas religiosas da humanidade. Está espalhado, mas a essência dela está na consciência de qualquer pessoa. E aqui, quando fala de que a ideia que ele faz, porém, desse feliz ou infeliz pós-morte, está em relação com o seu desenvolvimento, seu senso moral e as noções mais ou menos justas do bem e do mal. Isso quer dizer o seguinte, vejam, quando a inteligência do homem não havia alcançado os desenvolvimentos que hoje propicia na tecnologia e na ciência, o que a criatura humana tinha, principalmente presas ao cultivo da terra, a criação de animais, a vida rústica, era de que o que é que elas poderiam imaginar de céu pós-morte? A decorrência daquilo do que elas já viviam durante a encarnação. A situação toda que os Espíritos nos esclarecem, e que é bem interessante e sutil, é que a vida pós-morte, que qualquer um de nós vai vivenciar, tem a ver com as possibilidades mentais, espirituais, emocionais, para as quais a gente se preparou. Nenhum milagre, nada inusitado. As possibilidades são decorrentes da maturidade que o espírito vai tendo ao longo da sua encarnação. Então, para aquelas pessoas, quando a vida humana em termos de experiência era muito rústica, qual era o céu que elas poderiam esperar? Hoje, com os avanços que nós temos, por exemplo, e os gostos até mesmo que se afinaram, porque a pessoa dos dias atuais, que tem certa cultura, que já tem certo desenvolvimento de senso moral e espiritual, por exemplo, ela pode se deleitar ouvindo uma boa música. E em alguns instantes que ouve uma boa música, ter aquilo como sendo a coisa mais prazerosa que naquele momento ela poderia ter. E ela viria a expectativa de vida pós-morte, onde a presença da música também estaria. Porque aquilo para ela felicita muito. Mas qual a qualidade de valor musical que alguém que fosse primitivo, um indígena mesmo, poderia ter, em termos de prazer acústico auditivo? Os tambor, os berros na selva. Então a gente vê que, à medida que a evolução se processa naturalmente na criatura humana, as expectativas em termos de satisfações, de identificação com o céu, vai se aprofundando. Isso é para ocorrer de forma natural, só não ocorre com todos devido aos preconceitos inseridos pelas religiões. E aí as ideias preconceituosas, que muitas vezes são trabalhadas desde quando a pessoa é pequena. Em determinados conceitos religiosos, esses acabam minando, encurtando e diminuindo as expectativas de realizações pós-morte que a pessoa cultiva. Já para doutrinas mais abertas, como o Espiritismo, isso já é colocado de uma forma tão espontânea e natural que as expectativas naturalmente são múltiplas e variadas para qualquer um espírito. Então vejam, a ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral, noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então vai variar naturalmente com isso, só não ocorrendo às vezes à custa do prejuízo dos preconceitos religiosos. Porque se, por exemplo, como a gente sabe ainda nos dias de hoje, há religiões que a única expectativa de céu que prega para seus adeptos
é a volta ao convívio em um jardim do Éden, como Adão e Eva? Porque a gente sabe que existe mais de uma religião na Terra que a pregação do céu futuro é a volta ao paraíso do mesmo modo que Adão vivia. Aí a ideia religiosa preconceituosa estabelece barreiras e que são difíceis de serem superadas. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores, a abundância da caça. Os sensuais, nas delícias da voluptuosidade. Então, continuando essa mesma linha de compreensão das expectativas de inferno ou céu, né, que são muito recorrentes os dois aspectos, as penas e recompensas são os reflexos dos instintos predominantes. Para alguém que, por exemplo, adora uma caninha, é viciado no álcool, um céu sem uma cana para ele, um inferno. E se no inferno tiver cana, ele diz, é aí meu céu. Porque ele adora a bebida. Assim também são outras linhas de desequilíbrio de comportamento da criatura humana. Então, é o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros faziam consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores, a abundância de caça. Os sensuais, nas delícias da voluptuosidade. Esse conjunto de possibilidades nos chama a atenção a como, ao longo da nossa caminhada evolutiva, a gente muda as expectativas de céu, até chegar ao ponto, como é no caso da maioria de nós espíritas, que já tenha relativamente se aprofundado, ele sabe o quê? O céu que é prometido ao espírito é um céu de trabalho, de ajuda a espíritos necessitados e felizes, de atividade constante o máximo possível, de exata consciência dos propósitos das leis divinas, que é fazer com que nós sejamos todos instrumentos do bem. Veja o céu que os espíritas cultivam, né? Porque não é possível que espíritas que têm um relativo conhecimento doutrinário estejam querendo o céu de facilidades, né? Porque aí eles estão desequilibrados agora e na vida espiritual prontos para receber ajuda, porque não estariam habilitados ao verdadeiro céu de atividade pelo bem. E de certo modo, no nosso caso em particular, as atividades espíritas já são uma espécie de preparo, de habilitação à expectativa de céu que o Espiritismo nos aponta. Então, quando nós renunciamos às diversões, ao aconchego familiar para ir para um trabalho, por exemplo, de campanha do quilo, ou para uma atividade social, ou de amparo às necessidades de pessoas que passam por mais problemas, nós estamos fazendo um adestramento para, no plano espiritual, espontaneamente moldar-se a atividades de socorro aos outros. Na medida que essas que a gente faça aqui na Terra, elas sejam espontâneas, prazerosas e nos façam sentir bem. Porque não faz sentido, mas infelizmente vez ou outra ocorre, nas atividades filantrópicas ou atividades caritativas do centro espírita, a pessoa participar como por obrigação, não vendo a hora acabar, como se fosse uma atividade a pulso, porque
recebeu muita pregação, ou porque muitos irmãos insistiram para que a pessoa participasse, mas ela está na atividade com o pensamento em casa, ou com o pensamento naquilo que ela poderia estar usufruindo de diversão, ou de algum entretenimento. Aí está o problema. Mas normalmente a gente sabe que não deve acontecer assim, né? Vamos aqui para outro slide. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou seu futuro pelo presente. Então, aqui novamente o livro volta a insistir conosco essa compreensão por uma razão muito importante. A razão é a seguinte: é que, face às nossas encarnações passadas terem, a maioria delas, ter sido ainda num campo de muita ignorância aos valores espirituais e de predominância da inconsciência no mundo espiritual, nós, de maneira nenhuma, tivemos a oportunidade de cultivar em encarnações passadas isso que hoje é proposto pela doutrina espírita. O interessante disso é porque essa perspectiva sutil que hoje é trabalhada no cristianismo à luz do espiritismo é a perspectiva que também é trabalhada lá nos cultos das religiões orientais. Hoje também no budismo, no islamismo, no brahmanismo, no taoísmo, em diversas doutrinas orientais, os conceitos nelas também se sutilizaram, como hoje a doutrina espírita também faz com que aquela essência do Evangelho do Cristo, em termos de espiritualidade sublime, reacenda-se nos dias atuais. Mas no passado não foi assim, e principalmente dos espíritos que andaram reencarnando no Ocidente e normalmente absorvendo a cultura cristã predominante. Há séculos atrás, só o catolicismo. Alguns séculos mais próximos, o protestantismo e o catolicismo. Mas os conceitos religiosos nossos, nessa área, deixaram muito a desejar. Então agora, nesse ponto de vista que já é apresentado no livro Céu e Inferno, a gente tem que dar um salto, diríamos até assim, um salto no escuro perante a quantidade de escuridão que foram as perspectivas espirituais nossas no passado. O que há ainda, e para isso a gente precisa estudar, esforçar-se por vivenciar, é porque esses aspectos que agora o Espiritismo nos apresenta, eles podem até parecer simples, pueris, muito fáceis de compreender, mas dentro de nós, o nosso passado não digere isso muito bem, não. O passado nosso esteve muito ligado a inferno físico, a cobrança e dívida, a castigo e sofrimento, em termos de expectativas espirituais. Voltando aqui ainda esse texto. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade. É como ainda hoje, mesmo nos dias que a gente vive atualmente, as pessoas que não tiveram aqui, por exemplo, no Brasil mais propriamente, a oportunidade de conhecer os conceitos espíritas sobre espiritualidade, céu e inferno, etc.,
Isso que a gente está comentando aqui de forma fácil de entendimento, para ela seria, sabe o quê? Profundamente fantasioso. O que para a gente hoje é fantasioso, esses conceitos antigos de céu e inferno, para elas fantasioso é uma vida espiritual de múltiplas atividades e perspectivas diferenciadas como sinônimos de céu ou de inferno, né? Caso a consciência de culpa e erros predomine da nossa experiência encarnatória. Mas voltemos aqui no texto. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo, naturalmente, moldou o seu futuro pelo presente. Então, é lógico que agora, abrindo as perspectivas novas e grandiosas pelo Espiritismo na nossa compreensão, essa perspectiva de céu ou de inferno ganha detalhes infinitos. Até lembrando aqui um pouco de que a própria experiência encarnatória não nos livra da consciência e sensibilização a esses estados dentro de nós mesmos. Então, qualquer um de nós aqui enfrentando, por exemplo, um problema grave que não estava esperando, se naquele momento que surge o problema, a gente tem a sintonia de consciência com o alto, com os espíritos do bem, a gente vai enfrentar aquele problema súbito e inesperado, preservando o nosso céu interior. Mas se a gente não tiver uma boa sintonia, os infernos do passado nosso gritam e se impõem. E a gente pode abrir sua perspectiva de revolta, de raiva por estar enfrentando aquela situação a qual não foi avisado e não esperava, e aí se instalou o inferno. Porque quando a gente sai da linha da harmonia com as leis de Deus e baixa o nosso campo vibratório para emoções pesadas, o inferno chegou. E dependendo do tempo que a gente durar nesse estado, a intensidade desse inferno vai ser maior ou menor. Então, a qualquer momento, dependendo de como vai a nossa sintonia espiritual, a gente está sintonizado com um ou com o outro. Vamos ver agora mais um instante. O inferno cristão nada segue, pois, ao inferno pagão. O inferno pagão aqui é aquele inferno que foi trabalhado por filósofos, por doutrinas não cristãs, que também apresentavam suas perspectivas de inferno e de céu. Então, como estaria fora das bases do cristianismo, eram tidos como pagão. As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade, fizeram-se circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Tendo-se colocado primeiro nas regiões superiores, era natural reservar o segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, de aspecto terrível. Então, o inferno, na perspectiva do cristianismo, sobretudo alicerçado nos fundamentos da doutrina católica, eles se pareciam até muito com aqueles das filosofias que estavam alheias ao cristianismo. As perspectivas muito dentro de um mesmo alinhamento. E de tal modo que fizeram circunscrever, delimitar, colocar barreiras para o que seria céu e para o que seria inferno. Inclusive, uma das parábolas que o Cristo utilizou, entre tantas outras que há citações dos evangelhos, tem aquela
referente ao mendigo chamado Lázaro. Esse mendigo chamado Lázaro a gente não pode confundir com Lázaro, irmão de Maria, amigo de Jesus. Aqui é outro Lázaro. Havia um Lázaro, Jesus diz assim, e Jesus diz em tom de parábola: leva ao pé da letra quem quer levar. E Jesus diz assim: havia um mendigo, Lázaro, que se nutria das migalhas de pão, que às vezes eram atiradas até os cachorros, e ele comia. E havia um rico que não se importava com as necessidades de Lázaro. Os dois morrem. E lá, no reino dos céus, Lázaro foi bem acolhido. E o rico, egoísta e orgulhoso, ardia nas chamas do inferno. E Jesus, nessa parábola, conta um detalhe engraçado, sutil, é de que o rico, gritando de dor, pedia a Lázaro de que, se pudesse, avisasse aos familiares na terra, para que não acontecesse com os familiares dele o que aconteceu com ele. E aí Lázaro diz ao rico, aliás, o Senhor diz ao rico que não adiantaria, porque mesmo que um dos mortos ressuscitasse, os familiares do rico não acreditariam. Termina aí a parábola. Ainda há pessoas, principalmente ligadas às igrejas evangélicas, que levam a parábola como sendo uma narrativa literal. Mas a forma de dizer e o conteúdo é muito explícito. Inclusive, é uma parábola que tem completa e absoluta explicação no Espiritismo. Porque em outras doutrinas há certas complicações para explicar essa parábola. Porque primeiro, nessa parábola, Jesus sutilmente levantou a hipótese como não sendo condenatória de que os mortos poderiam se comunicar com os vivos. Isso não seria feito, não é porque fosse impossível, mas porque não seria positivo. Os que estavam na terra não acreditariam. Então Jesus teria, na própria parábola, levantado a hipótese de que isso era possível. Os outros aspectos interessantes é, primeiro, a consciência de individualidade depois da morte do corpo. Isso só o Espiritismo é que endossa. Porque os nossos irmãos evangélicos ou católicos que não acreditam na continuidade da individualidade pós-morte, como é que o pobre, o rico Lázaro sabia quem ele tinha sido? E o rico sabia quem ele tinha sido. De tal maneira que pedia essa intercessão. Então, também nessa parábola fica o traço de quê? A individualidade consciente depois da morte. E o outro aspecto interessante é que, sendo uma parábola, a questão de arder em chamas, na compreensão da revelação espírita, é as chamas do remorso, que, por não serem materiais, não significam que sejam menos dolorosas. Porque tem muitas pessoas que se apegam tanto às coisas da matéria, que acham que a dor maior é a do corpo físico, quando em inúmeras situações a dor muito maior é a dor da alma, mesmo quando a gente está encarnado. Quem, por exemplo, já teve a desencarnação de um ente querido, sabe disso perfeitamente, que preferiria muitas vezes perder até um braço ou uma perna se pudesse ter a pessoa com ela. Então, na verdade, a dor, quando a gente vai aumentando o entendimento e a compreensão dela, também se sutiliza a compreensão. Não é arder no fogo por ser físico, que seria sinônimo de uma dor maior. É a dor do remorso.
que também Jesus teria feito a indicação ao contar essa parábola. Então, a outra expectativa, e que é ligada ao que nós estamos comentando aqui, é o fato de que um podia ver o outro. Então, eles não estavam em lugares tão afastados, porque o rico via a Lázaro, que estava numa situação boa. Então, isso significa que não estavam em lugares muito distantes, né? Dentro dessa perspectiva da parábola. Porque a análise das parábolas de Jesus, elas podem ser analisadas por inúmeros aspectos. Pode ser analisada por um aspecto até mais psicológico, mais religioso, ou filosófico, qualquer um aspecto. Mas voltemos aqui ao nosso texto, para a gente não se afastar muito. Então, tendo se colocado primeiro nas regiões superiores, o céu, era natural reservar o segundo, o inferno, aos lugares inferiores. E esse inferno estaria dentro da terra, no centro da terra, aonde o calor, até em termos geológicos, é muito intenso. Então haveria um calor físico mesmo de estar nas profundezas da terra. Isso tudo, claro, no contexto do inferno cristão ou pagão. O que hoje a gente sabe, e isso é muito claro, é de que o mais alto céu e o mais profundo inferno tem sua estrutura na nossa consciência e não em lugares exteriores. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam sem transição à mansão dos justos. É claro que essa situação do purgatório, que é muito pertinente à Igreja Católica, ela oferecia algum embasamento de lógica para colocar em alguma situação as pessoas que nem foram totalmente boas, nem totalmente más, que não tiveram crimes graves, mas também não foram pessoas boas, e não teriam direito de estar no reino dos céus, no mesmo lugar daquelas que tiveram uma vida toda dedicada ao bem. Então, para criar uma possibilidade intermediária, veio a história do purgatório. Mas o purgatório, eu quero lembrar que para a Igreja Católica, ele tem certa base naqueles livros bíblicos chamados apócrifos. Porque há 5 livros na Bíblia Católica que não tem na Bíblia Evangélica. E nesses, como é o livro de Tobias, Eclesiastes, Judite, são 5 livros, eu não lembro exatamente eles, mas num deles se narra o fato de que seria muito positivo e benéfico a prece por determinados mortos que não estariam numa situação feliz pós-morte. Que é de onde veio depois, inclusive, as missas na Igreja Católica em benefício das pessoas que desencarnaram. Uma das coisas está num desses livros apócrifos, não é só na tradição da Igreja Católica. Então, é de lá que também vem o conceito de um lugar intermediário, que depois ficou estabelecido através da tradição da própria Igreja. Mas voltemos aqui ao texto. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs são levadas a admitir que as almas teriam 2 situações, né, a princípio. Mas aí entrou a questão do purgatório. Esse purgatório representaria apenas uma passagem breve. Seria uma redundância, mas não deixaria de ser
interessante comparar o purgatório, né, ao umbral dos espíritas, né? Quando, na verdade, hoje a revelação espírita desmistifica muito isso, porque a gente sabe que o umbral, sobretudo, está aqui na Terra mesmo também. Não está só em lugares espirituais de dificuldade. Em verdade, os conceitos em termos literais de lugares definidos têm que ser totalmente tirados do conceito e da compreensão espírita. É um absurdo, por exemplo, qualquer um de nós espírita temer ir para o umbral. Porque viu lá no livro Nosso Lar, durante um relativo tempo, espíritos em situação espiritual de sofrimento, sofrimento esse que sobretudo estava estruturado dentro deles mesmos, mas que por ser tão forte se expressava no mundo espiritual ao redor dele. Porque o que acontece, e isso é muito lógico no plano espiritual e que acontece aqui na Terra conosco mesmo encarnados, é o quê? Uma pessoa, alguém que é um espírito organizado, limpo, equilibrado. Se ele chegar nessa sala e tiver tudo bagunçado, e for dito a ele, ó, tu vai ficar esperando, a gente vai resolver os problemas, depois a gente vem te pegar. Em uma hora essa pessoa, naturalmente, iria começar a colocar as coisas no lugar. Ela não se sentiria bem no lugar bagunçado se ela tivesse que ficar um tempo maior. Mas a gente não precisa ter dúvida de que se a pessoa for um espírito bagunçador, que gosta de viver na bagunça, e é colocado num lugar assim, ele aí, tá aqui a minha praia. Estava sentado, não mudava nada. Essa é a questão no plano espiritual. Porque acaba as coisas externas de onde a gente está, refletindo o nosso estado interno. Então, um espírito equilibrado, harmonizado, se ele chegar no umbral, ele vai chegar para ajeitar o umbral. No mínimo. Se ele fosse para o umbral, quando ele chegasse em qualquer lugar que ele visse que a estrutura espiritual estava bagunçada, ele dizia, ô gente, o que é isso aqui? Bora botar isso aqui em ordem. Agora, se chega um desajustado, ou piora o que já está bagunçado externamente, ou não faz nada. É essa a questão do plano espiritual para qualquer um. Então, definitivamente, a gente, no Espiritismo, é chamada a conscientização de que você leva o céu, o inferno, para o que for dentro de você, para onde você for. Onde você chegar, as coisas irão ter a marca do Espírito que você é. Isso aí é lógico e dedutível que acontece, e acontece assim mesmo. Vamos agora ao 3 slide. E é verdade que a igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno, mas também, não tendo feito bem, não lhes assiste o direito à felicidade suprema. Ficam nos limbos. Diz-nos a igreja nessa situação jamais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam as bem-aventuranças. Então ainda houve a necessidade de adequar um lugar diferenciado para as crianças que não tiveram oportunidade de fazer o bem e o mal. Não se pode dizer que eram boas e não se pode dizer que são mal, que eram más. E é aí como a gente vê a complexidade de não se encarar a vida espiritual do prisma espírita, que é aquele que já havia sido até dito por Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas, no sentido de que há inúmeras esferas espirituais, inúmeras moradas, inúmeras situações que vai depender da situação evolutiva do espírito, para ele adequar-se àquela situação ideal para ele continuar o progresso dele. Então, aqui no caso, a igreja ainda criou o limbo,
A gente pode até achar que é um exagero essas colocações do livro Céu e Inferno, mas isso ainda faz parte do catecismo da Igreja Católica. Que mesmo hoje, com o Papa, com toda a visão progressista e ecumênica que ele traz, mas ele não muda as estruturas de livros e de obras consagradas na igreja que tem ainda essa base. Então a criança vai ficar onde? Porque de certa maneira, conceder-se a ela de imediato o céu ou a felicidade suprema, não faltaria gente de dizer que seria um benefício encurtar a vida de crianças e mandar elas para o reino dos céus, já que evitaria de elas terem os riscos de ir para o inferno, continuando a existência do corpo. Só faltaria isso. Vamos ver a continuação dessa explicação. O mesmo se dá quanto ao selvagem, que não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais. Certo, este não tem a responsabilidade e o mérito cabíveis ao que procede com conhecimento de causa. Então essa também seria a situação dos selvagens, ou daquelas pessoas que, pela situação particular de sua vida, nunca tiveram oportunidade de receber a pregação do Evangelho, o ensinamento, o estímulo para ideais sublimes e que também não poderiam ser culpados pela ausência desse conhecimento. A simples lógica repele uma tal doutrina, em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nestas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Obras, sim, boas ou más, porém praticadas voluntária e livremente. Únicas que comportam responsabilidade. Neste caso, não podem estar a criança, o selvagem ou aquele que não foi esclarecido. Então, quando Jesus diz isso no Evangelho e os apóstolos, como o apóstolo Paulo reiteradas vezes colocou isso nas suas cartas, a cada um segundo as suas obras, a situação particular de crianças ou daqueles que não puderam ter a oportunidade de expressar a vivência do bem, necessariamente abriria para eles a situação imprescindível da reencarnação, de terem que voltar à Terra e passarem pelas experiências e circunstâncias humanas de trabalhar os valores do bem ou do mal neles. Então a simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus. Essa doutrina de céu, inferno, purgatório, limbo. E quando aqui cita obras sim boas ou mais, porém praticadas voluntária e livremente. Essa questão da prática voluntária e livremente só alcança o seu índice maior no Espiritismo, por afastar os conceitos de demônios ou de espíritos que interfeririam no livre-arbítrio do homem. E também quando, isso naturalmente acontece com qualquer um de nós, nos chama muito a atenção sobre a responsabilidade pessoal de tudo que a gente faz. Então, isso aí, a questão da de ser voluntário e livremente. Nesse caso, claro, não há outra alternativa. A necessidade da reencarnação para aqueles que não puderam evidenciar as suas escolhas. Os livros espíritas, concluindo esse slide, e a hora também já é chegada, nos apresenta, como no livro Entre a Terra e o Céu,
as situações especiais das crianças que desencarnam e que, face e dependendo das suas possibilidades evolutivas e das circunstâncias provacionais que elas passaram, porque nenhuma desencarnação ou encarnação é por acaso, e muito menos quando ocorre com a criança. Sobretudo quando a gente sabe que a criança tem toda uma proteção maior até completar o seu ciclo de encarnação, que é aos 7 anos de idade. Então as crianças, quando voltam numa idade dessa, antes de completar até mesmo sua encarnação, elas ficam numa situação aonde ou a reencarnação vai ser o mais breve possível, e muitas vezes na mesma família, ou ficam em lugares e colônias espirituais direcionadas para as crianças, ajudando elas a se adaptarem ao mundo espiritual, aonde mais adiante retornam à apresentação espiritual adulta que tiveram antes da sua encarnação. Ou reencarnam logo e passam um breve período, ou vão ter um desenvolvimento em termos de corpo espiritual para voltarem à forma que tinham antes daquela tentativa de encarnação. É como nos é apresentado no livro, entre outros, o livro Entre a Terra e o Céu, que a gente recomenda muito, da série André Luiz. Bom, o horário é chegado. Nesse capítulo sobre o inferno, há uma série de páginas que vai detalhar o chamado inferno pagão e alguns aspectos desse inferno em consonância com aquilo que é apresentado no cristianismo primitivo, no cristianismo da Igreja Católica. E que eu deixo para uma leitura de vocês, se tiverem alguma dúvida a gente tira, mas na próxima semana a gente já deverá iniciar o capítulo seguinte, que será o purgatório. Porque esse, sobre o inferno, não há mais algumas relevâncias para a gente compartilhar, não. Só se alguém tiver uma dúvida, a gente tira na semana que vem. Então vamos para a prece de encerramento. Nosso Pai que bondade, nós te agradecemos por mais essa noite de aprendizado. Nós te agradecemos pelos bons amigos espirituais que sempre aqui nos auxiliam e que voltemos aos nossos lares, envolvidos no amor e na paz do Mestre Jesus. Que assim seja.